Então, a gente sempre fala muito sobre estrutura legal, você quer montar um bolo mais fofinho, quer montar um bolo chiffon e tal. Pensa na estrutura que esse bolo vai ter quando ele entrar no carro, né? Não só na mesa do seu cliente. Legal, é legal, ele dura lá 1 hora na mesa do meu cliente, legal, não acontece nada e tal. Mas vamos pensar nesse bolo em cima da mesa e no transporte. Ele vai ficar? Porque quem faz isso aqui, ó, do bolo ficar firme assim, é a massa amanteigada. E a estrutura que a gente monta no bolo. Caramba, você tá chacoalhando pra caramba, hein? Não, por isso que ele não... Aí todo mundo vai falando, nossa, bolo duro. Porque está gelado. A partir do momento que ele entra em temperatura ambiente, ele já começa a ficar todo fofinho. Lembra que ele ficou gelado, ele foi pra geladeira, sei lá, ontem, 9 da noite e saiu agora 10 da manhã. Ficou 13 horas. Ótimo exemplo, porque ontem cortou esse daqui e ficou aqui em cima, né? Ficou em cima da bancada. Que ninguém vai comer. Ninguém no vai caso. comer, esse daí já era. Esse daqui já era, ficou aqui em cima. Então esse daqui tá totalmente em temperatura ambiente. Ó. Ó como é fofo. Como a massa desmancha. Totalmente diferente dessa aqui. Né? Ó o buttercream como fica. Vou pegar até com a mão, ó. Tudo molinho. Não é molinho, né? Ele fica tudo na temperatura ambiente, mas... Numa textura boa pra gente uma poder textura comer. boa pra gente comer. Agora, ó, esse daqui... Agora, olha esse daqui, ó. Tá duro. Completamente diferente. A gente precisa entender as texturas das coisas que a gente tá colocando dentro do bolo pro transporte ser seguro, né? Então, assim... Eu não sou contra nada, tá, gente? Um monte de gente aí me mete numas treta. Ai, a Bruna odeia pão de ló, a Bruna odeia massa chiffon. Nossa, a Bruna gosta. Eu amo de paixão um bolo bem molhadinho de massa chiffon com morango, assim. Acho que é um dos meus bolos preferidos, tá, gente? Um bolinho bem molhadinho de massa chiffon. Só que eu sei que estrutura que esse bolo tem, porque eu já trabalhei com ele. Inclusive, eu mostrei nos meus stories. Eu fui lá no Amor aos Pedaços. Não tinha bolo aqui em casa ainda, né? Esses bolos estavam tudo inteiro e eu não queria comer bolo de brigadeiro. Esse aqui é bolo de brigadeiro. Eu queria comer um bolo fofinho de morango com leite condensado. Era o meu desejo do dia. Então, depois da live, eu peguei a Lolô, sexta-feira, e a Isa, ela foi comigo. E a gente foi lá no Amor aos Pedaços do shopping. E eu mostrei pra vocês que eles cobram, inclusive, R$135 o quilo do bolo. Aí eu falei, vocês tudo com medo aí de cobrar bolo, e o Amor aos Pedaços com bolo feinho lá, cobrando R$135 o quilo do bolo. E vocês aí com medo de cobrar... preço caro nos bolos bonitos. E não que você vá cobrar R$135 o quilo, mas é só pra você ter uma ideia. Mas é só pra você ter uma ideia que né, o pessoal cobra mesmo e tem gente que compra. E aí eu fui lá, linda, maravilhosa, comprar minha fatia de bolo. O bolo, gente, é feio. Vocês já foram no Amor aos Pedaços? É um bolo feio. Eu mostrei pra vocês, todo mundo, nossa, tudo isso num bolo feio desse. Por que é feio, gente? Porque a ideia deles é vender um bolo gostosinho, molhadinho, recheado. É outra concepção de negócio. Eles não vão conseguir fazer aquilo que eles fazem, né? Aquela massa bem molhadinha, aquele recheio, num bolo desse tamanho. Não vão conseguir. O bolo é feio mesmo, né? Por quê? Aquele bolo molhadinho que o pessoal fora de São Paulo, que aqui a gente chama tudo de bolo, chama de torta, né? Aqueles bolos menorzinhos. É aquele bolo, nossa, que a mãe fazia em casa, sabe? Com massinha de pão de ló, delicioso, molhadinho. Aquilo é feito para aquela massa. Eu não acredito que isso daqui seja feito para aquela massa. Mas se você trabalha, ótimo, maravilha. Eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para falar a minha experiência, tá? Então eu me sinto segura com isso. Inclusive, eu falei que esse bolo de massa manteigada, né? Só que, será que eu vou conseguir identificar? Eu tinha uma massa manteigada e uma massa à base de óleo. E eu montei com as duas. Agora eu não sei qual que é a manteigada e qual que é a base de óleo. Mas são dois discos aqui são de massa manteigada e 2 discos aqui são de massa à base de óleo, tá? Que não tem manteiga. E mesmo assim é firme, né? Então, assim, eu confio mais nessas estruturas aí para montar esses tipos de bolo. Então, gente, começa lá do começo. Sempre que vocês pensarem em transporte, começa lá na sua cozinha, né? Que tipo de massa você vai escolher, qual é a montagem que você vai fazer desse bolo, como que você vai espatular e quanto tempo você vai deixar esse bolo descansando na geladeira, né? Então, fiz tudo isso, ficou 12 horas meu bolinho lá descansando na geladeira, eu espatulei, eu cobri, eu coloquei na geladeira de novo, ele tá bem firme, agora eu vou pro meu transporte. Então, tipo, eu finalizei a decoração e tal,
Aí eu coloco ele na geladeira Sim. 12 horas para poder transportar. 12 horas. Não. As 12 horas é do bolo montado. A massa, o recheio, dentro do acetato, lembra? No mínimo 12 horas. No dia seguinte eu vou decorar, então eu vou espatular. Para eu espatular, lembra que eu preciso quinar o bolo, que o buttercream precisa estar bem gelado para fazer algumas decorações? Eu vou voltar ele então para a geladeira. Vou espatular e deixar na geladeira. No mínimo 1 hora e meia. E aí eu termino a minha decoração. Até meu cliente chegar, gente, o bolo tá na geladeira. O bolo não tá fora da geladeira. O bolo precisa ser transportado gelado para eu ter esse tipo de segurança, né? Para eu ter essa segurança aqui. Se não, pode dar alguma coisa errada. E aí só reforçando que você gosta dos bolos de massa fofinha, Eu amo! Tanto é que no curso, no Beabá, eu dou uma aula. Tem um curso dentro, né? A gente colocou o curso dos bolos tradicionais dentro do Beabá 5.0. É um curso... Pra falar a verdade, gente, eu não gosto de trabalhar com pão de ló. Eu acho uma massa muito sem graça, tá? Eu gosto do método espumoso de trabalhar com a massa chiffon. E é essa que eu ensino lá dentro, que eu faço meu bolo preferido, que é a massinha chiffon de baunilha com recheio de leite condensado e morango fresco. Ai, como eu amo esse bolo, meu Deus. Não tenho nada contra, tá, gente? Eu amo, de paixão. Mas eu entendo que... Eu falei isso na live, né? Que eu ia postar a foto do bolo desastroso lá que caiu de pão de ló. É verdade. Fiz um bolo de altura dupla de pão de ló uma vez. O bolo simplesmente, gente, ele fez... E ele tinha estrutura no meio. Aí não aparece o cano na foto porque o cano vai junto. Mas eu preciso postar pra vocês depois, pra vocês verem. E isso daí é só um reforço que não adianta falar assim, eu estruturei o meu bolo corretamente, coloquei, mas se ele não tiver com a massa ideal, recheio ideal, cobertura ideal, pode dar assim, problema gente, também, né? Se você morar num lugar que a rua é um tapete, não pode ser que não dê problema nenhum, né? Mas eu já tive aluno que falou pra mim que levou um bolo numa viagem por 5 horas e o bolo chegou perfeito. Um pão de ló talvez não chegaria. Então, assim, depende. Tudo depende. Vou fazer um transporte rapidinho aqui no meu bairro por 15 minutos. Olha, pode ser que chegue. Eu já vi... a gente está terminando a seleção dos depoimentos ganhadores e tal. E aí, estamos escutando várias e várias histórias. E aí tem história, por exemplo, de pessoal que já teve que transportar bolo com massa manteigada, estruturado, similar a esses que você está mostrando, de moto. E chega. Então, gente, parem de atacar a Bruna, porque a Bruna defende a massa manteigada, a massa de óleo. Eu defendo aquilo que eu tenho experiência, aquilo que eu acredito. E ponto. E é o que eu passo para vocês. Amor. Tá? E aí, se vocês acham que a experiência de vocês é legal com chiffon, com pão de ló, com o que for, com genoise, manda ver, tá? Cada um tem a sua experiência. A minha foi péssima, tá? Foi péssima, porque eu realmente quebrei vários. Então, eu passo aqui aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho 100% de segurança que vocês não vão ter problema. E o pessoal tá perguntando, Bru, esse bolo de 15 centímetros que foi cortado ontem e tal, e você mostrou ele tá duro e tal, e aí você falou, transporta no chão do carro. Sim. E aí a pergunta é, se for um bolo de andar, só para Também. reforçar? Gente, um bolo no colo, vamos pensar aqui. O bolo tá no meu colo lá no carro. Então, ó, ele tá, a minha mão aqui, ó, ou o meu colo, minha perna mexendo, é assim o tempo inteiro. Aí eu vou segurar o bolo, meu braço vai doer. Imagina você segurando um bolo de 3 andares no colo. O chão, gente, do carro é reto. Ele é reto. Por mais que o carro balance, ele tá lá estável, né? Então, se o motorista tiver bastante cuidado, o bolo vai ali, ó, na manhinha. Ou no porta-mala do carro. É que o porta-mala, o problema do porta-mala é que a gente não tá vendo, né? E o problema do porta-mala também, porque, se é um porta-mala vai bem retinho ali e tal, o bolo pode meio que, às vezes, escorregar ali, mas a gente consegue prender. Então, se você conseguir prender, mas não é simplesmente colocar o bolo ali e pronto, mas tem né? gente que você sabe tem que eu tenho muito. meus receios, é que você, né? Fernando, tem receio. Mas, por exemplo, eu tenho uma Doblô, uma Fiorino, uma Kangoo, esses carros cargos, sabe? Que dá pra colocar um monte de bolo ali no chão. Manda ver. É no chão, gente.
Eu nunca confiei em levar bolo no colo. Nunca confiei.